Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui falando com vocês no Comap. Queria agradecer o convite da Ana Carla de Sá e os organizadores do evento, cumprimentar pela realização desse congresso, nesse formato interessante, e me dirigir a vocês como alguém que está nesse mercado da comunicação política há 30 anos, com 19 campanhas eleitorais realizadas, atendimento a governos, a partidos, quase todos os grandes partidos, enfim, alguma experiência na forma como o marketing político se desenvolve no Brasil, como ele é objetivamente realizado, e com algumas questões que eu queria discutir com vocês sobre a natureza desse trabalho, os problemas que a gente enfrenta nessa atividade. Eu vou partir de uma tese básica que está expressa no próprio nome desta palestra, que é Marqueteiro, o vilão útil, de que num sistema político como o nosso, um sistema político disfuncional, em que os partidos e os detentores de mandato, de modo geral, têm baixa representatividade, pouca transparência e são amarrados por compromissos com seus financiadores de campanha, geralmente financiadores empresariais, que também financiam a imprensa e fazem bastante hipócrita essa vigilância da virtude ética nas campanhas eleitorais, essa vigilância da imprensa sobre as campanhas eleitorais. Os profissionais de comunicação política, nesse quadro, são um alvo perfeito para distrair a opinião pública. Toda a reforma política que se faz no Brasil, ela invariavelmente ataca os maqueteiros e prejudica o exercício da atividade. Vou tentar examinar um pouquinho por que é que isso acontece e como é que é possível se trabalhar em relação a isso. Eu sei que estou sendo ouvido por diversas pessoas que trabalham nesse mercado ou se relacionam com ele, mas eu quero me dirigir mais especificamente nesta conversa aos colegas, a quem faz a comunicação política, aos maqueteiros. A visão do político, do nosso cliente, o maqueteiro é tido assim como um mal necessário. O político sabe que ele precisa do nosso trabalho, sabe que ele precisa do maqueteiro, ele sabe que ele não tem habilidade para fazer um texto absolutamente ajustado, sobretudo as exigências de tempo que a rádio e a televisão colocam, ele sabe que a performance dele diante do rádio e da televisão não é a de um artista, ele não tem a mesma naturalidade ali do que tem eventualmente falando numa tribuna, fazendo seu trabalho regular. Então ele sabe que ele precisa do trabalho do maqueteiro, né? Mas de modo geral, vaidosos como são os políticos, muito autocentrados, até autistas em alguns casos, no sentido de pensar apenas na política em si mesmo, no mundo político, né? O político enxerga um mundo por uma ótica muito pessoal, muito própria, e julga que um maqueteiro é assim uma espécie de um mal necessário, tem que trabalhar com ele, mas a gente procura se livrar dessa figura tão logo o trabalho deixa de ser necessário. Eu sempre digo, brincando, mas no fundo muito a sério, né, que a primeira necessidade do maqueteiro para o político não é fazer a comunicação dele, mas ser culpado pelo resultado eleitoral. Tem uma lógica nessa atividade, nessa relação, que é basicamente a seguinte: eu ganho, você perde, eu político ganho, você marqueteiro perde. Ou seja, se houver vitória, ela foi pelos méritos do político, mas se houver derrota, ela sempre aconteceu pelos erros do marqueteiro. Claro que não é assim, né? Um julgamento minimamente isento, objetivo, desmonta isso, mas na verdade o sentimento que preside a relação é quase sempre esse.
O maqueteiro não só é pago para ser culpado, mas depois ele também é desprestigiado pelo próprio cliente com quem ele trabalhou de uma forma muito próxima. O Jacques Seguelin, um marqueteiro francês famoso, que escreveu um livro muito interessante, que merece ser lido, A Vertigem das Urnas, ele fala muito sobre esse ponto, né? Bem interessante, toca bem nesse ponto de uma forma muito interessante. Ele diz que o político não aceita facilmente que apontem os erros dele, né? Ele se incomoda com aquele profissional que passa o tempo inteiro dizendo tudo que está errado nele, o jeito que ele fala, o jeito como ele está se portando, o jeito como ele está se vestindo, as atitudes, enfim, alguém que está criticando, por dever profissional, a postura, tudo dele, o tempo todo. Então ele não gosta, não aceita isso. Na verdade tem que aceitar pelas circunstâncias, porque é o trabalho, mas não gosta, se incomoda com isso. Aí diz o Seguelin lá que, em revanche, uma vez que esse político seja eleito, ele se vinga, né? Então ele diz que os políticos são propagandófobos, por natureza, e também por demagogia. Diz ele que afinal é muito mais fácil proibir a propaganda do que alterar os costumes políticos, né? Então, em larga medida, nós profissionais somos muito penalizados por isso, por esta propagandofobia que começa no político e se espalha para toda a sociedade, como a gente vai ver. Na visão da imprensa, que é fundamental nesse processo também, na definição e na imagem pública da nossa atividade, nós maqueteiros somos usurpadores. Basicamente isso, somos usurpadores. A imprensa não aceita que o marketing político, porque ele rompe o monopólio dela, né? O monopólio na construção do discurso público sobre a política. O marketing político produz um discurso autônomo para os candidatos, parlamentares, governantes, em meios de difusão igualmente autônomos. Ele não obriga, né, os políticos a beijar a mão dos editores em busca de reportagens e entrevistas para chegar aos eleitores e da benevolência dos comentaristas, nas avaliações que fazem, né? Então esse fato do marketing político criar um espaço de comunicação autônomo, paralelo e independente, rompendo o monopólio da imprensa, irrita profundamente a imprensa, né? Que ela gosta de ser a dona da voz, né? Ela gosta de exercer o papel de dona da voz. Não é por outra razão que foi a imprensa que cunhou o termo marqueteiros com sentido claramente pejorativo, derivado de politiqueiros, né? Esse étimo remete também a interesseiros, aventureiros, mexeriqueiros, quer dizer, ou seja, usurpadores da boa palavra política, em suma, né? Construtores ilegítimos de discurso. Essa é a imagem que a imprensa construiu do profissional de comunicação política, do profissional de marketing político, chamando de marqueteiro. Eu, pessoalmente, acho que a palavra deve ser deglutida, né? Devemos fazer aí a antropofagia cultural brasileira básica em relação a isso, comer a palavra, engolir a palavra, assumir a palavra, revertendo o sentido negativo que foi colocado nela, assumindo positivamente, até porque esta é a designação popular da atividade. É assim que o eleitor, que o povo brasileiro entende a atividade, então vamos ressignificar isso de forma positiva. Agora, para reforçar essa imagem negativa que a imprensa tem forma do político, né, ela constrói esse personagem, constrói a nós como seres onipotentes, inescrupulosos, gananciosos. Quer dizer, todo marqueteiro para os jornais, ele põe os políticos aos pés deles. Ele comete, e também é um tipo que pode cometer qualquer vilania sem pestanejar, do tipo que topa tudo por dinheiro, por muito dinheiro. Quer dizer, é um tipo que manipula políticos, faz a cabeça de políticos. Essa é a imagem que se constrói. Claro que, articulado com isso, a imprensa constrói uma lenda, né, que é a lenda da pureza da política, da integridade da política, que seria conspurcada pelo marqueteiro.
É uma transposição daquele velho conceito do bom selvagem, do Rousseau, só que em versão eleitoral. Quer dizer, o político seria naturalmente espontâneo, sincero, verdadeiro na sua fala, e o marqueteiro impediria isso, né, impondo uma falsidade estudada, planejada. Né, seria um profissional do falseamento dos políticos e não um profissional a serviço da sua melhor comunicação, do melhor entendimento da sua fala, das suas ideias e das suas propostas. Bom, o terceiro ponto é a visão do eleitorado, né? Quer dizer, em decorrência das duas outras, a visão do próprio político e a visão da imprensa, é a visão do eleitorado, que tem o marqueteiro como uma espécie de grande satã. Né? A gente sabe que o analfabetismo político no Brasil é explosivo, né? Ele supera o próprio analfabetismo funcional do brasileiro, que já é enorme. Né? As pessoas entendem muito pouco do que elas leem, elas têm dificuldade primária de intelecção, de interpretação de textos, e de política elas não entendem praticamente nada. Né? O funcionamento do Estado, das instituições democráticas, dos níveis de governo e as suas responsabilidades relativas, tudo isso que determina as possibilidades e os limites da ação política. Né? As pessoas simplesmente não entendem isso, ou entendem muito mal. Isso vale para todas as classes sociais, inclusive níveis de instrução. Tem muita gente pós-graduada que pode ser absolutamente infantil na visão da política, e é infantil na visão da política. A dificuldade do entendimento objetivo da política faz dela, né, na visão das pessoas, como um assunto subjetivo e personalista. Quer dizer, as pessoas gostam ou desgostam da política e concentram o seu amor e o seu ódio em personagens, cujos poderes reais elas ignoram. Né? Elas reagem aos conflitos políticos com o coração e com o fígado, muito pouco com a razão. E elas sentem intensamente, mas pensam muito pouco. Esse é o quadro de apreciação da política ou de relacionamento do cidadão comum com a política. Por outro lado, a informação primária que as pessoas recebem da política, ela vem da imprensa. Portanto, ela é mediada por valores, idiosincrasias, interesses econômicos e políticos dessa corporação, a imprensa. Mas as pessoas não enxergam isso. Ou se elas enxergam, elas não aceitam que isso provoque distorção no noticiário, nos comentários. Elas compram muito facilmente a ideia de neutralidade da imprensa. Uma ideia que é ideologia pura, né? É uma ideologia hábil e reiteradamente manipulada pela imprensa. Vender-se a si mesmo como neutra, como isenta. Então as pessoas tomam por verdade, em geral, o que leem sobre a política, sem maiores dúvidas ou questionamento. O resultado disso tudo é que o eleitor, que é um ignorante da política objetiva, ele é passional nos juízos que ele faz, e ele é um crente na superioridade moral da imprensa, ele embarca na demonização do marketing político. Ele compra a ideia de que o marqueteiro é o responsável pela deterioração da política, que jamais foi santa ou virtuosa, mas seria corrompida em sua pureza imaginária pela insidiosa ação do marqueteiro. Vamos explorar um pouco as razões dessa nossa fragilidade diante da sociedade, né? Porque o eleitor acha isso, a imprensa acha isso, o próprio cliente nosso acha essas coisas negativas de nós. Né? Quais são as razões dessa fragilidade? Bom, a primeira coisa é que nós estamos falando de uma atividade sazonal, atrelada às eleições. Ela se desenvolve no Brasil por um período médio de 4 meses a cada 2 anos. E ela reflui quase a inexistência dela nos intervalos das eleições. Não há marketing político regular para partidos, nem para governantes ou parlamentares eleitos. O que há é publicidade de governos, que é feita normalmente por critérios muito pouco políticos, né, ou muito pouco ligados, digamos, à análise das circunstâncias políticas e da comunicação em função dela, que é basicamente o trabalho do marketing político. Portanto, o marketing político é uma atividade profissional também complementar para quem se envolve nela. Os jornalistas, publicitários, radialistas, os informáticos, os sociólogos que trabalham com pesquisa, os advogados, técnicos de todo tipo. Esse povo, em geral, faz um bico em busca de remuneração mais alta a cada 2 anos.
E essa remuneração mais alta é oferecida, e é alta, justamente porque a atividade não é regular. E ela necessita de grandes equipes, né, multifuncionais, que são montadas, atraindo gente que está empregada no mercado, em outros segmentos, nesse mercado regular de trabalho. Então você precisa tirar as pessoas de lá para periodicamente fazer as campanhas. E para conseguir isso, só é possível atraí-las oferecendo uma remuneração maior, bem mais atraente do que aquelas que elas recebem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Além disso, o marketing político é uma atividade informal, pouco transparente. A origem dos recursos é sempre obscura, velada, né? São comuns as propostas de pagamento por fora, pagamento direto dos financiadores, dos apoiadores de campanha, das empresas que estão apoiando diretamente aos profissionais, né? Ou pagamento em cash, dinheiro, ou até aqueles que têm escala para isso, né? Pagamentos em contas no exterior. Isso é tudo, todos nós sabemos que isso é muito comum. O difícil é fazer contratos com os clientes, né? Sejam eles os partidos ou os candidatos. É difícil fazer com que eles honrem esses contratos, e é difícil fazer valer direitos depois na justiça, né? Porque tão difícil quanto fazer um contrato é conseguir ser pago e depois, se não for pago, processar quem não pagou, né? Tudo isso é extremamente complicado e acaba sendo até desestimulante. Sobretudo o elo final, eventualmente entrar na justiça, é bastante complicado para a própria continuidade dentro do mercado. Então, eu diria que os profissionais, para poderem trabalhar, eles frequentemente aceitam a informalidade, né? Eles tornam-se dessa forma, não há outra forma de dizer, cúmplices do processo, né? E não cobram a transparência, porque também não tem muito interesse nela. Demonização, por um lado, e informalidade, por outro, essas duas tendências combinadas, elas desestimulam os profissionais a assumir publicamente a sua atividade em marketing político. A ampla maioria não tem coragem de se apresentar como maqueteiro, nem mesmo como consultor político. As pessoas simplesmente fazem de conta que não trabalham com isso, escondem um pouco essa atividade. Ora, se não existe um mercado regular de marketing político, e se não há uma identidade clara e assumida dos marqueteiros, não pode haver organização da classe e uma mobilização coletiva em defesa dos seus interesses. As associações existentes, elas têm uma representatividade nula, não organizam o setor, e em geral elas servem a interesses empresariais dos que as constituem e tocam. Esse quadro todo impede que os marqueteiros façam a defesa política da sua atividade, enfrentando a demonização, e impede que eles sejam ouvidos como categoria profissional organizada, quando surge algum problema ou alguma iniciativa regulatória vem para afetar o trabalho. Sobre os prejuízos regulatórios, bom, eles são imensos e são regulares, né? Quer dizer, eu, na minha experiência, não me lembro de regulação que tenha contribuído muito para melhorar a coisa, mas eu lembro de muita regulação que atrapalhou enormemente o nosso trabalho e o próprio resultado da campanha que a gente entregou ao cliente, né? De modo geral, o marqueteiro não opina e não influi em regulação eleitoral. Todas as decisões parlamentares sobre o funcionamento das eleições, das campanhas eleitorais e da comunicação política, elas são tomadas sem consulta à categoria. No máximo, algumas estrelas, alguns marqueteiros mais badalados, eles são chamados a opinar, pontualmente. Mas eles fazem isso em caráter estritamente pessoal, individual, não falam em nome da classe. Quer dizer, ou seja, não há organização da classe, não há consulta formal a um organismo da classe, nem pressão organizada da classe para que essa interação no debate regulatório exista. Vejam que o marketing político é a única atividade profissional que é regulada integralmente pelo cliente.
O político faz e desfaz as leis e as regras contratuais a seu critério, conforme a sua conveniência, sem que os profissionais da área sejam sequer escutados. No que diz respeito à comunicação especificamente, nas campanhas, toda regulação que se produz é episódica e é reativa. Ela deriva, em geral, da insatisfação com os resultados eleitorais e com as campanhas que produziam esses resultados. Quer dizer, terminou a campanha, ganhou alguém, os alguéns que perderam não gostam do resultado, se incomodam e aí começam uma conversa de mexer na regulação, fazer reforma política. Reforma política no Brasil é quase sempre reforma eleitoral, e reforma eleitoral é quase sempre mexer na comunicação política. Essa regulação, na maior parte dos casos, no que tange a comunicação, é quase sempre censória, é censura mesmo. Estão sempre buscando proibir o uso de técnicas, de ferramentas, de recursos que a gente desenvolveu para fazer o nosso trabalho. O entendimento parece ser o de que a boa comunicação política é aquela que é bem manietada, bem vigiada, bem censurada, impedida. É um paradoxo, mas parece que a visão é essa. Para fazer boa comunicação, os marqueteiros têm que estar altamente vigiados e impedidos de fazer uma série de coisas. Quer dizer, isso é um contrassenso, porque todo mundo, a imprensa e a propaganda comercial, elas podem ser absolutamente livres, e o discurso público é que elas devem ser livres, é importante que sejam livres, e de fato devem ser livres. No entanto, a comunicação política tem que ser censurada. Para que seja boa, a sociedade, a política, a imprensa, todos os setores acham que ela tem que ser censurada, controlada, proibida. Não pode usar tudo aquilo que sabe fazer. Nós já tivemos, por exemplo, em decorrência disso, as coisas mais absurdas. Nós já tivemos a proibição do uso de imagens em movimento na televisão, em 1994. Isso quadruplicou, no mínimo, o tempo e o custo de edição dos programas eleitorais. Proibir usar imagem em movimento na televisão, quer dizer, fazer com que a imagem dos programas eleitorais fosse uma sequência de quadros, de fotos paradas, é um contrassenso com a própria ideia da televisão, que é pura imagem em movimento. Mas aprovaram isso. E aprovaram, como eu disse, daquela forma episódica e reativa às circunstâncias, no caso específico, porque nessa eleição o Lula tinha perdido a eleição anterior, em 89, fez aquela chamada Caravana da Cidadania, percorrendo o Brasil inteiro, gravando imagens com o povo em tudo quanto era lugar do Brasil, tinha acumulado um grande estoque de imagens, os adversários ficaram preocupados com isso, e aí arranjaram um jeito casuístico, né, episódico de resolver o assunto. Proibiram imagem em movimento, logo porque o Lula ia usar ótimas imagens em movimento, presumíveis, era o que se dizia, e não queriam que ele usasse. Então, todos fomos obrigados a fazer programas com imagens, uma sucessão de quadros parados, num processo insano de edição, que custou enormemente, um trabalho enorme, que quase enlouqueceu todo mundo que trabalhou na campanha. Outra coisa que vocês veem, nós tínhamos até agora a proibição do uso das imagens externas nos comerciais, né, ou nas inserções da grade de programação. Agora, essas imagens externas eram liberadas dentro dos programas eleitorais. Ou seja, qual é o sentido de proibir dentro da inserção, proibir imagem em movimento, imagem externa na inserção e autorizar no programa? Por que um pode e outro não pode? Não há qualquer explicação razoável para isso. No entanto, estava vigindo isso até essa reforma eleitoral última que foi feita. Agora, essa reforma impôs que apenas o candidato apresente os problemas que ele deseja enfrentar e as propostas que ele tem para enfrentamento. Quer dizer, se quer gravar na rua, pode botar inclusive no comercial, sem problema, desde que seja apenas o candidato apresentando. Por que é que um repórter não pode apresentar? Ou o apresentador do programa? Por quê? Não, é porque inventaram que tem que ser o político.
Por que inventaram? Não se sabe. Qual é a ideia norteadora? Não se sabe. Tudo é arbitrário, sem qualquer sentido ou lógica de comunicação. Além dessa censura regulatória, né, censura que é feita lá durante o processo de elaboração das leis, normas e tal, o marketing político também enfrenta a arbitrariedade judicial. Cada juiz eleitoral interpreta a lei a seu critério, independente daquela normatização que toda eleição é expedida pelo TSE. O TSE procura esclarecer e dizer como a lei tem que ser entendida. No entanto, em cada cabeça de juiz, uma sentença, né? O que é aceito numa campanha, numa determinada cidade, pode ser proibido em outro estado, né? Por exemplo, a censura prévia é proibida por lei, não é possível proibir nenhum material de comunicação eleitoral antes da sua veiculação. Mas eu já tive circunstâncias em várias campanhas do o próprio juiz eleitoral fazer a censura prévia, exigir o visionamento do material que ia ao ar previamente e aí deliberando se entrava ou não. Censura prévia é proibido, está na lei, e quem pratica e quem descumpre é o próprio juiz. Bom, o resultado disso tudo é que o trabalho do marqueteiro muitas vezes ele consiste mais em contornar as limitações regulatórias e judiciais impostas ao trabalho do que propriamente em fazer a ação comunicativa, né, ou enfrentar a comunicação dos oponentes, né. É incrível, mas duela-se tanto com os adversários quanto com a lei e com os juízes. É chato que assim seja, absolutamente. É incompreensível, né, mas é assim que é. Bom, diante desse quadro, que não é um quadro muito simpático, como vocês viram, e eu creio que todos que trabalham com isso, têm mais vivência nisso, concordam com essa avaliação, por antipática que ela seja. O que fazer para a gente alterar esse quadro? Quais são as propostas de ação possíveis? Bom, a meu ver, a primeira linha de ação é trabalhar pela perenização da atividade, né? Legitimar o marketing político, instituir o marketing político como ferramenta regular para partidos políticos, governos e parlamentares. Escapar dessa circunstância de ser apenas um instrumento eleitoral. Não, é um instrumento para a comunicação de partidos, governos e parlamentares o tempo todo, inclusive na campanha eleitoral. Ou seja, trabalhar para que a gente possa exercer a atividade o tempo inteiro. Outra coisa muito importante é assumir a identidade de marqueteiro, né? Apresentar-se como marqueteiro, enfrentar o debate sobre a legitimidade da profissão. Os conselheiros políticos existem desde que existe a política, né? Eles são tão legítimos quanto ela, né? Aquela história de que o marketing político começou com o Maquiavel, não é bem assim. O Maquiavel talvez tenha sido o primeiro a formular algumas regras, algumas leis da atividade, né, e aparecer mais claramente como marqueteiro, como um consultor político, como o conselheiro do príncipe, né? Mas muito antes dele já tinha gente trabalhando, aconselhando os príncipes, os reis, os governantes de todo o tempo, desde épocas imemoriais, né? Uma outra linha de ação, portanto, trabalhar pela formalização e a transparência da atividade é muito importante, que essa, digamos, a terceira linha de ação importante. Trabalhar pela formalização e pela transparência. Exigir contratos, recusar os pagamentos irregulares, enfim, fazer com que o setor opere comercialmente quanto qualquer outro setor da economia, pagando seus tributos, tendo contratos formais e os dissídios serem, para que as divergências, os dissídios sejam resolvidos pela justiça, se for o caso, normalmente com qualquer setor de atividade.
né? É por essa parte eu acho que é absolutamente importante, né? E o que eu mais lamento nesta ambiguidade que estamos hoje, com esta regulação para as eleições de 2006, sem definição clara do financiamento, na forma de financiamento, né? O que nós temos hoje instituído que para pagar as contas da campanha eleitoral ou será através de fundo partidário, cujo valor é absolutamente insuficiente para custear centenas de campanhas eleitorais dos 35 partidos no Brasil inteiro, ou então será feita por doações pessoais, de pessoa física, que é uma coisa que não existe no Brasil. Não existe cultura de doação física para a política no Brasil, como existe nos Estados Unidos. É muito importante que se crie essa cultura, mas ela precisa ser criada e trabalhada, ela não existe. Então suprimiu-se o financiamento empresarial, não se criou o financiamento público e a gente caiu numa situação que está absolutamente indefinida. Do jeito que está colocada, vai ser difícil ter recursos para a campanha. E aí, digamos, o estímulo à informalidade dessa circunstância é muito grande. Ou seja, aquilo a gente vinha evoluindo ao longo das últimas eleições no sentido da formalização, da transparência, de ter contrato, estava tudo melhorando muito de eleição em eleição e todos trabalhando com cada vez mais proteção e tranquilidade. Agora, me parece que esse jogo foi zerado e que a gente vai ter um recuo grande no sentido da informalidade. Quero estar errado, quero muito estar errado, mas todos sabem que a experiência dentro da atividade, do ponto de vista da informalidade, é grande, né? E temos um vasto histórico nisso, não é por outra razão é que se debate o fim do financiamento empresarial, os danos que ele causaria para a política, né, a captura do parlamento, essas coisas todas. Bom, nós temos que também, em decorrência dessas ações anteriores, politizar e organizar a categoria, apresentar-se coletivamente como uma categoria profissional no debate público, estimular o surgimento de lideranças na área, mobilizar-se como conjunto dos profissionais para apoiar os nossos representantes, as nossas lideranças na luta política. E, finalmente, combater o tempo todo a demonização da atividade, né? Enfrentar esse discurso desqualificador, afirmar a importância da comunicação política para a qualidade dos processos eleitorais e para o melhor conhecimento da política, das suas regras e das suas práticas. É o que eu e meu parceiro Paulo Tasso Santos estamos procurando fazer com a iniciativa do blog Marqueteiros, que nós lançamos em abril deste ano de 2015, exatamente para ser um espaço de debate da atividade. E um blog que já se assumiu